Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao último módulo do curso, a última aula do curso, que agora nós vamos explorar os codificadores convolucionais. Nós já vimos nas aulas anteriores os codificadores de bloco linear e codificador cíclico, que é uma classe de código de bloco linear. E agora na aula 6, nessa última aula último módulo de CD2, última aula de CD2, nós vamos explorar um codificador um pouquinho diferente, que é o codificador convolucional. Tá? Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos explorar o que são os codificadores convolucionais, vamos ver como são as diversas maneiras, são umas 4, 5 maneiras de fazer a codificação que a gente pode fazer. Eu vou apresentar para vocês a representação pictorial, resposta ao impulso, codificação, o diagrama de estados, são várias formas. E depois eu vou mostrar para vocês como fazer a decodificação, utilizando um diagrama de treliça. Tá? É uma ferramenta muito poderosa para a gente fazer a decodificação. Assim também como o diagrama de estados, a gente pode fazer a decodificação utilizando o diagrama de estados. Mais para frente, eu vou acabar mostrando para vocês como calcular a capacidade de correção de erro desses códigos convolucionais e quais são os códigos convolucionais mais conhecidos, tá? Mais famosos, que o processo de construção dele é meio tentativa e erro, é meio empírico, e aí eu já vou apresentar para vocês quais são os que já apresentaram resultados, os melhores resultados, os resultados mais conhecidos, tá? Então vamos lá. O que é a ideia de um codificador convolucional? Ele não é diferente de um codificador de código de bloco ou codificador cíclico. A gente vai ter uma... Deixa eu pegar minha mesinha aqui. A gente vai ter uma mensagem, uma sequência de dados, de bits, de mensagem, que aqui está representado nesse diagrama de blocos pela sequência M. Essa sequência M vai entrar no codificador e vai sair uma sequência C de bits de código, né? Então, a diferença uma consideração que a gente tem que fazer aqui é a mesma que a gente fez lá atrás para códigos de bloco. É que a sequência de dados de mensagem ela é independente entre si. Podemos supor que o número de zeros e 1 é estatisticamente independente, ou seja, vai ser meio a meio, né? O número de zeros e 1 não depende um do outro ali. E a gente também pode supor que a presença de um 0 e de 1 numa sequência, assim, um 0 seguido de um 0, um 1 seguido de 1, isso não depende também. Um símbolo posterior não depende de um símbolo anterior. Lá não fazia tanta diferença, mas aqui vai fazer, que eu vou mostrar para vocês por que mais para frente. Mas a gente vai fazer a suposição aqui que um bit presente, né, não depende do seu predecessor e nem influencia seu sucessor. Isso vai ser importante porque o processo de codificação ele envolve a sequência de bits e não um único bit em si, tá? Mas vamos com calma nisso. Mas a gente tem que fazer essa suposição para construir construir a ideia de um codificador que funciona de forma convolucional, tá? Então, o que é a ideia? Um codificador ele vai pegar uma sequência de dados de mensagem M e vai converter ela numa sequência de código, da mesma forma que a gente viu lá atrás. Então, basicamente o que lá atrás a gente fez foi multiplicar por uma matriz. A gente multiplicava por uma matriz e sabia qual que era a sequência. Aqui vai funcionar de um pouquinho diferente. Mas a ideia é pegar uma sequência de dados de mensagem e converter numa sequência de códigos. A sequência de dados que a gente vai transmitir no canal. E o que a gente vai chamar de mensagem é informação, mensagem, né? O C, a saída C aqui, ó, a gente vai chamar ela de símbolo do canal, ou bits do canal, ou bits códigos. Essa vai ser a nomenclatura que nós vamos usar aqui para sempre falar ou vetor código, ou sequência de código. Aqui não é muito vetor, mas é sequência de código. Tá? Então, e diferente, um aspecto importante aqui que a gente tem que ressaltar,
que a gente considerou que a mensagem uns bits eram independentes dos outros. Mas para os códigos, para o vetor códigos, os símbolos códigos não são independentes uns dos outros. Ou seja, um 0 e um 1 naquela sequência vão estar correlacionados, né? Essa vai ser a ideia. Então, uma característica diferente do codificador convolucional é que do código de bloco é que lá, quando a gente colocava uma mensagem específica, um bit 0, por exemplo, na mensagem entrando no codificador de bloco linear, a gente sabia exatamente qual que era a sequência de saída. A gente sabia, se a gente coloca um bit m igual a 1 lá, a gente sabe qual que vai ser o C produzido. Aqui não podemos fazer essa suposição. Por quê? Porque a sequência C gerada, ela não vai depender só do M de entrada. Ela vai depender do M anterior. Ou seja, isso está escrito aqui, ó. A codificação de cada elemento M, MI, não é função apenas do próprio MI, mas ela também função do elemento MI-1 que o precedeu. Isso acontece aqui. Isso vai ficar claro mais para frente para vocês na hora que a gente começar a fazer os exemplos e vocês verem o processo de codificação. Mas agora, o processo de codificação ele não é limpo e repetitivo do jeito que era antes. Aqui vai ser repetitivo, eu estou falando errado. Aqui, um bit de entrada, a sequência de bits de entrada produz uma sequência de código. Se a gente mudar a ordem da sequência, vai provocar uma mudança na sequência de códigos, certo? Então, qual que é o primeiro aspecto que eu quero definir para vocês? Para a gente, o codificador, para ficar claro, para mostrar para vocês, ele está representado numa figura no próximo slide. Mas a primeira definição que a gente tem que fazer é quantos registradores de deslocamentos, quantas posições da mensagem vão influenciar a nossa saída. Quantas bits de mensagem vão de fato influenciar a sequência de código que a gente está gerando. E essa definição esse fator chama extensão de influência ou profundidade do código. Profundidade do código basicamente vai ser o número de registradores de deslocamento que a gente vai ter no codificador. E aí a gente vai chamar esses registradores de deslocamento o tamanho dele vai ser KK ou K, cada livro usa K minúsculo, K maiúsculo, cada livro usa uma abordagem. A gente vai fala que a profundidade é K estágios, tá? E aí, né, essa profundidade, o número de bits, quanto maior for a profundidade, mais bits de mensagem vão sendo acumulados no registrador para influenciar a saída lá no codificador, sabe? Então, essa profundidade de influência, ela pode ser definida como o número máximo de bits codificados que podem ser afetados por um único bit de entrada, certo? Desculpa. E aí o que acontece? Né? A cada pulso de clock, a cada novo bit de mensagem que entra no nosso codificador, a gente faz um deslocamento nos registradores, né? A sequência de bits anda para a direita, né? Ela se desloca em direção à saída, e aí os K estágios, bits, né, que estão presentes nesse registrador vão influenciar a saída do código, tá? Então, em cada pulso de clock, K bits são deslocados para os primeiros K estágios do registrador, né? Todos os bits no registrador são deslocados K bits para a direita e as saídas dos N somadores, esses N somadores são as saídas do código, né? Que eu vou mostrar. São sequencialmente amostradas para a obtenção de símbolos de código ou bit código. E aí, o que resulta? Como a gente vai ter sempre mais de um somador ali na saída, somadores de módulo 2 ou exclusivos, né? O número de somadores ou exclusivos significa que para cada um bit que entrar ali, a gente vai ter N saídas, N somadores. E aí,
isso resulta na taxa de codificação nossa. Eu vou mostrar isso para vocês também, vou definir isso com vocês com calma. Sendo que a taxa de codificação, ela vai estar definida sendo como K por N bits de mensagem por bit código. Qual que é a ideia? Se a gente tem dois somadores, entrou uma mensagem, saem dois códigos. Entrou outra mensagem, saem dois códigos. Entrou outra mensagem, saem dois códigos. E aí a nossa taxa de codificação seria meio. Se a gente tem três somadores, ou exclusivo, a cada um saem três. Cada um saem três. Então o nosso codificador é um codificador que tem taxa de 1 para 3. Certo? Essa é a ideia. Então está aqui a figura. Ó. Esse é o formato de um codificador convolucional. Isso aqui, ó, aqui em cima, representa, que eu estou marcando aqui, ó, os K estágios do registrador de deslocamento, que é a profundidade do código. A nossa sequência de entrada, a mensagem, vai entrando aqui. Ó. E aí um bit 1 que entra aqui, ele entra primeiro nessa posição e depois ele vai sendo deslocado. A cada pulso de clock, ele vai para a posição 2, depois para a posição 3, até ele chegar na última posição, na posição K, e depois sair do registrador de deslocamento. Enquanto esse bit de mensagem está no conteúdo dos registradores, ele influencia a saída dos códigos. Onde que os códigos vão ser formados? Eles vão ser formados por essas ligações aqui. Ó. Tem um monte de ligações, cada codificador tem esse padrão de ligações aí, ligando nos... Fiz um rabisco aqui sem querer. Ligando nos registradores, nos operadores de módulo 2. Esses operadores de módulo 2 aqui, ó, eles vão influenciar, vão definir qual que é a taxa de codificação. Se a gente tem dois operadores, módulo 2, ali, dois somadores, significa que para cada bit de mensagem que entrou aqui, vão sair um aqui e outro aqui. E na saída, essa setinha aqui, ó, ela fica sendo chaveada. Então, ela chaveia para o código, vamos chamar C1, C2. Aí entra outro bit. Aí vai em C1 novamente, depois em C2 novamente. E assim a gente vai andando o processo de codificação. Entra um bit de mensagem, saem dois de código. Entra um bit de mensagem, saem dois de código. Quanto mais operadores módulo 2 a gente tiver aqui, maior vai ser a saída, o número de códigos que vai sair para cada bit de mensagem que entrar. E aí, o que acontece? Entrou um bit de mensagem, se for 1 para 4, por exemplo. Entrou um bit de mensagem, saem 4 códigos. Então, significa que um único 1 lá produz uma sequência de código aqui, por exemplo, 4 dígitos, 10, 10. Aí entrou um 0, aí sai 0, 11, 0, 11, 0, por exemplo. E assim vai saindo. Significa que toda vez que entrar um lá, saem 4, se for uma taxa de codificação de 1 para 4. Que aí, como que a gente sabe qual que é a taxa de codificação? Pelo número de operadores módulo 2 que a gente tem aqui. Combinado? Então, para exemplificar, o melhor jeito da gente entender o funcionamento desse codificador é utilizando exemplos, certo? Por quê? Porque sempre que a gente mudar a sequência de dados lá na entrada, vai mudar a sequência na saída. E aí, a gente entender por meio de exemplos, eu vou mostrar para vocês 3 ou 4 maneiras de fazer essa codificação, de entender essa codificação. São elas, ó, a representação pictorial, o princípio da operação, resposta ao impulso do codificador, a representação polinomial, diagrama de estados, diagrama de árvore que existe, eu não vou mostrar para vocês, mas tem jeito de fazer por diagrama de árvore e diagrama de treliça. Tá? Eu vou mostrar para vocês todos, com exceção do diagrama de árvore, que tem no livro, mas os outros eu vou mostrar. E vocês vão ver que existem várias maneiras de entender e de fazer a codificação aqui, certo? Então, vamos começar com a representação pictorial. Vou mostrar para vocês como que é o passo a passo dessa representação pictorial. Então, para a representação pictorial, o nome nada mais é do que o desenho daquele codificador, aquele desenho que eu mostrei para vocês ali atrás. E aí, vou pegar um codificador de exemplo. Esse codificador nosso, ele vai ter um codificador vai ser um codificador de profundidade 3, K igual a 3. E aí essa profundidade significa que a gente tem 3 registradores de deslocamento lá em cima.
tá? E a nossa taxa de codificação, ele é K sobre N igual a meio. Significa que para cada um bit de mensagem que entrar, produz 2 bits de código de saída. Isso significa dizer que a gente tem dois somadores dois operadores, somadores módulo 2 que a gente tem ali. Né? Por isso que é 1 para 2. Tá? O desenho desse codificador, a representação pictorial, ela vai estar no próximo slide. Que é essa aqui. Ó. Esse é o codificador que nós vamos fazer como exemplo aqui. Ó. Pode ver aqui ó, que ele tem profundidade K igual a 3. Por quê? Porque um bit de mensagem ali, ó, quando ele entrar, ele vai em 3 momentos influenciar a saída. Então, o fenômeno, quando um bit de mensagem entrar ali, ele vai ficar por 3 clocks, ele vai ficar influenciando a saída C1 e C2. E isso é a profundidade. E além disso, a gente tem 2 operadores, módulo 2, aqui, que que criam para a gente uma taxa de 1 para 2. Significa que a gente tem um C1 e um C2. E aí, como que é o processo de codificação? Entrou um bit lá, sai um C1, a chavezinha da saída chaveia para C2, pega o C2, enquanto o bit está lá em cima. Entrou um novo bit, C1, C2. Entrou um novo bit, C1, C2. E isso fica sendo chaveado. Certo? Vocês podem ver aqui que o que acontece com o codificador convolucional é que a taxa de codificação sempre vai ser no mínimo 1 para 2. 1,5, né? A gente não consegue utilizar codificações com menos redundância do que meio. Porque senão não teria redundância, seria só um processo de criptografia, de embaralhamento, né? A gente embaralha, se tivesse só um operador módulo 2. Para ter redundância, para inserir redundância e fazer codificação, tem que ter pelo menos 2 somadores. Como para ter 2 somadores, a taxa sempre vai ser 1 para meio. Se a gente tiver 10 bits, pelo menos vão sair 20. Se tiver 200, vão sair 400. Isso mostra que é uma taxa de codificação, uma taxa de inserção de redundância um pouco alta, né? A gente coloca bastante redundância quando comparado, por exemplo, com o que é possível nos códigos de bloco. Por exemplo, se a gente tiver um código lá 24, a gente tem uma taxa de inserção de redundância de 20%, né? Ou 4.1, seria de 25%. Lá, a gente permite taxas de codificação, taxas de inserção de redundâncias mais flexíveis. Aqui não. Aqui é sempre, pelo menos, a gente vai dobrar o tamanho do código, o tamanho da mensagem a ser transmitida. Certo? Então, vamos para algumas considerações sobre o processo de construção ali. Vocês viram que existem ligações para cada operador de módulo 2, né? A escolha dessas conexões aqui, ó, entre os somadores e os registradores determina a característica do código. Qualquer mudança nessas conexões resulta num código diferente. Porque o jeito que sai é o jeito que está ligado, né? O jeito que as ligações estão feitas. Essas desconexões não são escolhidas arbitrariamente, mas elas afetam o desempenho do código, que é a distância do código, né? E o jeito que a capacidade de correção dele. Para escolher isso é uma escolha bem complicada. A gente não vai fazer isso. O que tem sido feito é buscas computacionais exaustivas, eles vão testando vários tipos de conexões até encontrar aquela que permite a maior distância e a maior capacidade de correção. Isso tem sido feito utilizando buscas computacionais. E aí, no final das aulas, dos vídeos, eu vou mostrar para vocês uns códigos conhecidos que já, de profundidade 3, 4, eu acho que de taxa de codificação 1 para 2 vai até 7, vai até 9, e taxa de codificação de 1 para 3 vai até 7. Isso está no final dos meus slides, aqui eu vou mostrar para vocês quais são os vetores conexões, o jeito que as conexões são estabelecidas para ter um desempenho muito bom. Tá? Uma outra consideração, ao contrário dos códigos de bloco, que os códigos têm tamanho fixo,
por exemplo, o código que a gente fez era um código 6.3 ou um código 7.4. Vamos pensar no 7.4. A gente pegava uma mensagem de 4 e transformava ela no tamanho 7. Aqui não tem essa necessidade de ter tamanho fixo. A gente pode utilizar esse codificador no formato em rajada, né? A sequência de bits vai chegando e ela vai codificando, vai entrando e vai saindo. E não, a gente não precisa segmentar isso. Só que os códigos convolucionais são frequentemente forçados por uma estrutura de bloco. E aí a gente pega e divide, normalmente o uso deles, quando a gente divide em bloco, a gente vai lá e fala assim, ó, eu quero codificar um bloco de 7. Aí quando eu quero codificar um bloco de 7, eu pego e passo 7 bits pelo codificador. Para passar os 7 bits pelo codificador, no processo de construção do código, para os outros 7 bits entrarem e não serem influenciados pelos 7 anteriores, a gente tem que zerar os codificadores, os registradores. E aí, isso requer, quando a gente vai fazer isso, que a gente adicione um número de bits zeros na final da sequência para esvaziar o conteúdo dos registradores. Se essa segmentação é feita, a gente tem que adicionar esses zeros no final. E aí, os zeros adicionados não transportam informação. Não tem informação sendo transportada ali. Não tem, a gente só está colocando ali para zerar o conteúdo dos registradores. E aí a taxa de codificação cai abaixo do K sobre N. Ou seja, significa que aqueles zeros, vamos pensar o seguinte, a gente tinha uma mensagem de 5 bits, e aí depois a gente teve que adicionar 2 zeros. Então, na prática, os 5 bits teriam que virar 10, né? Só que como a gente adicionou 2 zeros, a sequência de codificação virou 5 mais 2, 7, vezes 2, 14. Então, virou 14 bits. Então, 5 para 14. Isso foi o que produziu efetivamente na nossa saída. E aí cai para baixo de 1 para 2, que era o que a gente teria, né? Então, a ideia para a gente aproximar do K por N ideal, o período do truncamento deve ser o maior possível. Quanto mais bits em sequência a gente colocar ali para adicionar poucos zeros, mais efetivo vai ser essa taxa de codificação. Menos zeros a gente vai ter que colocar em termos relativos, né? Então tá, então vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem e para a gente finalizar esse primeiro vídeo. Vamos passar a mensagem 1 mais x mais x3. O que é essa mensagem 1 mais x3? Isso aqui a gente pode escrever como 1, 1, 0, 1, né? Então nós vamos passar a mensagem 1101 pelo codificador. E aí, quando a gente passar isso pelo codificador, utilizando a representação pictorial, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de tudo o que acontece, como que a gente faz essa codificação. Tá? Então, vou montar uma tabelinha aqui, para a gente entender. Essa tabela está nos próximos slides, né? Vou colocar aqui de forma mais simplificada. O que é o conteúdo dos registradores e a saída C1 e C2, tá? Então, vamos olhar. Eu não analisei com vocês até agora, mas o que é o operador do C1? Esse operador módulo 2 que está aqui, ó. Ele tem a ligação dos 3 registradores, ou seja, o primeiro está ligado, o segundo está ligado e o terceiro está ligado. Então, o que ele faz? Ele faz a soma dos 3 bits. E o C2, que está aqui embaixo? Ele faz a soma do 1, e do primeiro e do terceiro. Isso aí, mais para frente eu vou mostrar para vocês, são o jeito de construção dos vetores conexão. A conexão do G1 e do G2, tá? Mas, então, para calcular C1, nós vamos somar os 3 registradores. Para calcular C2, nós vamos somar o primeiro e o terceiro. E aí, o conteúdo dos registradores, a mensagem que vai entrar é 1101, né? Qual que é o primeiro que entra? Vamos colocar, eu vou fazer uma nova linha aqui, ó. Vou chamar isso aqui de entrada. Entrou o bit 1, esse primeiro 1 aqui, ó, né? Entrando esse primeiro bit 1, o que era o conteúdo dos registradores? Não estava tudo zerado? Quando entrou como estava tudo zerado, o conteúdo dos registradores ficou dessa forma aqui, ó. Entrou um bit 1 do lado esquerdo, né? E o resto ficou
deslocado. Então, o conteúdo dos registradores é 100. Para calcular o C1, o que a gente faz? A gente soma os 3. 1 mais 0 dá 1. E para calcular o C2, soma o primeiro e o terceiro. 1 mais 0 também dá 1. Próximo bit de entrada. Agora vamos mudar de cor aqui para ficar. Entrou outro bit, bit 0. Quando entrou o bit 0, esse 1 que estava aqui, ó, ele desloca para o lado, que veio para cá. Esse 0 também desloca para a direita, veio para cá. E entrou o bit 0. Então, o conteúdo nos nossos registradores é 010 agora, que está aqui, ó, essa representação. E aí, para calcular a saída C1 e C2, o que a gente faz? O C1 está aqui, ó, soma os 3. O C2 soma o primeiro e o terceiro. Somando os 3, dá 1 para C1. E somando o primeiro e o terceiro, 0 com 0, dá 0. Certo? Próxima entrada. Vou marcar em azul, aqui, ó, outro 1. Entrou um bit 1. E aí o conteúdo dos registradores agora, ó, fica 1, 0 e um 1 que entrou, né? Então, tem 101 no conteúdo dos registradores. 101 no conteúdo dos registradores, ele, somando os 3 para C1, dá 0. E somando o primeiro e o terceiro para C2, também deu 0. E aí, o que falta entrar? Falta o último 1 aqui, né? Entrou um novo bit 1. E aí, ele entra e o que estava anterior, que era o 10, que estava aqui, ó, esse 10 é deslocado para a direita, então fica 110 no conteúdo dos registradores. 110 no conteúdo dos registradores, somando os 3 dá 0 para C1 e somando o primeiro e o terceiro dá 1 para C2. Beleza, acabou? Acabou o processo de codificação? Não. A gente tem que limpar o conteúdo dos registradores. Para limpar o conteúdo dos registradores, a gente tem que adicionar zeros, né? Então, colocando um 0 aqui, fica 0,11. Quando está 0,11, C1 dá 0, somando os 3. E o C2, o primeiro mais o terceiro, dá 1. E o último, colocando mais outro 0 aqui, ó, fica 001, que a gente deslocou 0,1 para a direita. 001, isso aí dá 1 para C1 somados os 3 e 1 para C2 somados os 3. Por que aqui não precisa... Ah, Pedro, mas não zerou. Precisa zerar, a gente tem que colocar 3 zeros ali. O próximo passo, a gente já não precisa ser colocado, porque esse estado aqui, ó, essa posição, já vem para cá, então significa que já está zerado. Então, o próximo valor de x que entrar, ele vai ser colocado aqui, junto com os zeros, ou seja, os dois zeros que a gente colocou ali. Então, qual que é o número de zeros que nós vamos sempre colocar? Vamos ter que adicionar no final. A gente vai sempre colocar o número de zeros, que é a profundidade do código, menos 1, né? A gente tinha uma profundidade do código 3 aqui, então a gente colocou 2 zeros a mais. Se a gente tivesse uma profundidade 7, a gente precisaria preencher o final com 6 zeros para que limpasse o conteúdo dos registradores no próximo ciclo, certo? E aí, gente, o resultado do processo de codificação é esse aqui, ó. Qual que é a sequência de codificação que vai sair? Vou colocar aqui em azul escuro. Ó. É sempre chaveando, C1, C2. Então, se a gente olhar primeiro a sequência, o código gerado, sai o C1 e C2 vermelhos, depois verde, 10, depois azul, 00, 01, 01, 11. Essa é a sequência de codificação que faz, certo? Só um cuidado, viu, gente? Temporalmente, a mensagem, esse aqui, ó, a mensagem, ela andou nesse sentido. Ou seja, a gente tinha uma mensagem 1101, que na verdade o primeiro bit que entrou lá foi o último, né? Começou com 1011. Então a gente já andou de trás para frente. Já no código, se a gente olhar temporalmente, o que acontece temporalmente é nesse sentido. A gente parte do 11, 10, 00 e vai andando para o final. Isso é simplesmente um jeito de escrever. A gente
não consegue escrever da esquerda para a direita, né? Então, da direita para a esquerda. Então, é um jeito de escrever, e isso tem que ficar claro para vocês que temporalmente o que significa a mensagem, o que está entrando, a sequência de mensagem e a sequência de código do jeito que está sendo escrita ali, certo? Aqui, ó, então, a representação de todos os passos, né, passo a passo de todas as figuras, né, que a gente viu, montamos a tabela no slide anterior. E aqui está a tabela, né, e a saída que a gente fez aí com 11, 10, 00, 01, 01, 11, certo? Como eu falei para vocês já, né, é necessário acrescentar K-1 zeros para a obtenção da sequência de código na saída, né? E aí, como a profundidade nossa era 3, a gente acrescentou 2 zeros, que são esses 2 zeros aqui. O próximo zero, não, isso aqui era, eu rabisquei errado aqui, viu, gente? Essa tabela aqui, ela considera a entrada, o bit que está na entrada antes de entrar nos registradores. Então, aqui ó, vocês podem ver que tinha 1 na entrada e os conteúdos dos registradores era tudo 0. Então, os 2 bits aqui, ó, o bit que estava, esses 2 zeros estavam na entrada, mas eles só entram no estágio, no deslocamento seguinte, certo? Para não ter confusão. Bom, vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, vamos começar a estudar, vamos ver as outras formas de representação e de fazer a codificação. Um abraço e até lá.